Essas empresas, e muitos agora já são empresa, como no caso do Atlético, por exemplo, no caso do Cruzeiro, no caso do Botafogo, do Bahia, do Fortaleza, enfim, todo mundo que já é SAF, essas empresas, elas também precisam trabalhar com responsabilidade. Mais para frente ele vai falar do tamanho da dívida do Atlético, que não desapareceu porque o Atlético virou SAF. A dívida continua aí, precisa ser paga. E, aliás, tem um montante bancário aí que é assustador, o valor da dívida bancária do Atlético. Mas, enfim, precisa se fazer com responsabilidade. Ô, Bob, essa semana eu falei aqui e eu fui mal interpretado por algumas pessoas quando eu falei que eu estava assustado com o tamanho da folha de pagamento de muitos clubes. E o Atlético revelou hoje, a folha do Atlético está em torno de 25 milhões de reais. Assim, para mim, é um número assustador. Quando o Cruzeiro, em 2013 e 2014, por exemplo, foi bicampeão brasileiro, naquela época, com aquele timaço que o Cruzeiro tinha, né? Dagoberto, Everton Ribeiro, Júlio Batista, Ricardo Goulart, Borges, Tinga, Ceará, Fábio, enfim. A folha do Cruzeiro girava em torno de 8 milhões de reais. Nós estamos falando hoje em uma folha 4 vezes o que se pagava há 10 anos no futebol. E uma outra coisa que as pessoas precisam entender. As empresas também não podem sair por aí. E eu não estou falando do Cruzeiro, que muita gente interpretou que eu estava falando do Cruzeiro. Estou falando de todas as empresas. Elas não podem sair por aí gastando um dinheiro que elas não têm. Gastando um dinheiro que ela não vai ter receita. Porque essas empresas, elas estão assumindo responsabilidades. Não adianta você deixar de ser associação e virar uma SAF sem você ter compromisso com o que você está fazendo. Qual que foi o grande desastre das associações, principalmente de 20 anos para cá? Quem assumia a presidência ficava num mandato de 3, 4 anos e gastava sem responsabilidade. Montava time, pensava em ganhar campeonato e aquela dívida ia só aumentando. 3 anos depois, ou ele passava para o próximo presidente, ou ele se reelegia e aumentava o tamanho da dívida. Até que ele saía, vinha um outro e pegava com um bolo grande e fazia a mesma coisa. Buscava títulos, endividamento, nós chegamos no ponto que está. Se o Brasil fosse um país sério, a maioria dos nossos clubes já estaria de portas fechadas. Vocês acham que é possível uma empresa dever mais de 1 bilhão de reais e o governo falar, tá ok, sem nenhum problema, paga quando você quiser. E nessa dívida, o que a gente tem aí de tributo, de impostos federais, que os clubes se lixaram. Enquanto você paga imposto de renda, Bob, eu pago, você que está nos ouvindo, os clubes nem aí para as contribuições federais foram largando. Não é agora porque virou SAF que eles não vão ter a preocupação que precisava lá atrás ou que eles não vão cometer os mesmos problemas do que as associações cometeram. Então, para deixar assim bem claro, se precisar dá para desenhar também, não adianta. E aí, gente, todas as empresas que hoje estão no futebol. Não adianta essas empresas saírem assumindo compromissos que elas não vão conseguir honrar.